tenho um enorme respeito pelo Glenn Greenwald. Tenho um enorme respeito por ele e uma dívida, digamos assim, como cidadã, eu tenho uma dívida em relação ao Glenn por tudo que ele fez na Vaza Jato e vou sempre respeitá-lo. Mas fico com a impressão de que ele não está bem. Escrevi até para você dizendo isso. Parece que o Glenn não está bem. É um tweet cheio de equívocos, tanto equívocos jurídicos quanto equívocos assim de interpretação de texto mesmo e equívocos políticos. Por exemplo, colocar Alexandre de Moraes barra PT. Alexandre de Moraes, eu quase classificaria como um antipetista. Eu quase o classificaria como um antipetista. Alexandre de Moraes, Barroso, todas essas questões. Gilmar. O Gilmar, eu acho até que ele é mais republicano, né? Eu acho que ele avançou. O Gilmar foi um grande antipetista durante muito tempo. Muito. Usou expressões como cleptocracia. Nós estamos falando de um Supremo Tribunal Federal que não tem simpatia alguma pelo Partido dos Trabalhadores em sua composição majoritária. Então, ninguém se iluda em relação a isso. Apesar de terem sido boa parte deles indicados por governos petistas. Apesar de terem sido indicados por Lula e por Dilma, não são pessoas com um mínimo de simpatia pelo PT. Muito pelo contrário. São predominantemente liberais ou neoliberais. A gente não tem dúvida, quem duvida disso precisa estudar as decisões do Supremo Tribunal Federal em matéria trabalhista. Sempre se posicionam contra os sindicatos, sempre se posicionam contra os trabalhadores, sempre uma interpretação neoliberal do direito. Então, assim, ninguém se ilude em relação a isso. Não existe Alexandre de Moraes barra PT. Não existe Barroso barra PT, não existe nada disso barra PT, não existe Supremo Tribunal Federal barra PT, não existe. O que existe é um Supremo Tribunal Federal que, a despeito de liberal, ou talvez até por ser liberal, ainda ter algum compromisso com os princípios liberais clássicos, são adeptos dos princípios processuais, que são liberais. Eu sou professora de Direito Processual há 27 anos, e eu sempre disse, eu não tenho como não ser uma pessoa com profunda admiração pelos princípios liberais, porque eu sou processualista, e não existe direito processual sem os princípios liberais. Então, o que acontece é que nós temos um Supremo Tribunal Federal que defende princípios do liberalismo clássico e, portanto, defende a democracia, o Estado democrático de direito. Mas não existe o Supremo Tribunal Federal barra PT, não existe. Talvez no futuro venha a existir um Supremo Tribunal Federal com uma composição que seja mais social do que liberal. Talvez venha a existir esse Supremo Tribunal Federal mais social do que liberal. Mas hoje não. Tá? Então não existe Supremo Tribunal Federal ou Alexandre de Moraes barra PT. Isso é um grande equívoco do Glenn. A outra coisa que o Glenn não entendeu, e aí você me permita eu desenhar um pouquinho o que foi que aconteceu e qual foi o equívoco do Glenn. O Glenn criticou a Daniela Lima por ela dizer que a ação da Rumble, empresa de Donald Trump, a empresa de comunicação de Donald Trump, foi indeferida de imediato. Mas foi isso que aconteceu. A ação ela foi indeferida de imediato. Por quê? Porque se entendeu que não havia bem jurídico a tutelar. O que o Glenn entendeu, qual foi o fundamento da decisão da juíza? O fundamento não há, na ordem de Alexandre de Moraes, nada que minimamente insinue o cumprimento da decisão nos Estados Unidos. Não há iniciativa para cumprimento da decisão nos Estados Unidos. Para essa decisão ser cumprida nos Estados Unidos, ela precisaria atender a uma série de requisitos dos tribunais internacionais, da legislação internacional, e ela não cumpre esses requisitos. Isso o Glenn entendeu que era profundamente demeritório para Alexandre de Moraes. O que o Glenn não entendeu é que a decisão do Alexandre de Moraes é uma decisão doméstica, não é uma decisão de direito internacional. O que quer dizer uma decisão doméstica? É uma decisão brasileira, do judiciário brasileiro, para ser cumprida em território brasileiro. É uma decisão doméstica.
Não é uma decisão de direito internacional para ser cumprida nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes não quer que a empresa Humble seja impedida de funcionar nos Estados Unidos. Alexandre de Moraes determinou que, para a empresa atuar em território brasileiro, ela precisa indicar um representante no Brasil, que seja pessoa física ou pessoa jurídica, e ela precisa também não servir como plataforma no Brasil, não nos Estados Unidos, no Brasil, para Alan dos Santos e outros que foram impedidos de publicar nas redes sociais. Essa é uma decisão doméstica para ser cumprida no Brasil.